Olá galerinha, tudo bem? Eu espero que esteja bem aí com vocês, porque graças a Deus comigo, até então tudo em paz. Gente, nós estamos aqui para mais uma aula, mais um vídeo, e eu gostaria de começar essa aula fazendo uma reflexão que tem a ver com o assunto que a gente está estudando. O texto está em Isaías capítulo 45, versículo 18, e ele diz assim: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou para que fosse um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Gente, nós lemos aqui no texto que Deus criou a terra com um propósito. O propósito dele é que ela seja habitada, que seja um lugar agradável, um ambiente feliz, de satisfação, de alegria. E claro, né, ele fez esse planeta para que nós vivêssemos aqui. Não somente nós, mas também os animais, todos os seres vivos que ele criou. E por isso nós podemos cuidar do nosso planeta, nós podemos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, para que assim todos nós possamos proporcionar um ambiente agradável, um ambiente feliz onde quer que estivermos. Então, que esse pensamento sempre esteja em nosso coração, de que Deus tem um plano não somente para o planeta, mas também para a minha e para a sua vida. Vamos fazer uma breve oração e então começar a aula desse momento. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor criou a terra, criou a nossa vida com um propósito. Nós te agradecemos por isso e pedimos uma boa aula nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Galerinha, entrando agora no assunto da aula, eu gostaria de perguntar aí quantos leram o capítulo que eu pedi que lessem na aula passada. O capítulo que eu pedi que vocês lessem foi o capítulo de Gênesis, capítulo 6. Se vocês leram, vocês perceberam lá que Deus escolheu um homem, porque que Deus resolveu destruir a criação aqui na Terra, começar na verdade de novo, né? Começar a povoar a Terra novamente a partir de Noé, e tirou aí algumas dúvidas a respeito desse assunto. Mas gente, eu também parei a aula, voltando agora na aula, eu parei fazendo a seguinte pergunta: Deus ele decidiu limpar o planeta, decidiu destruir tudo que havia no planeta, mas ele não fez só isso, ele tomou essa decisão e junto com essa decisão ele tomou outra decisão. Qual foi a decisão que Deus tomou? Deus disse assim: eu vou limpar o planeta, eu vou destruir tudo que existe com um dilúvio. Um dilúvio é uma chuva assim que cobriria, né, todo o planeta, choveria em todos os lugares do planeta ao ponto de alagá-lo completamente. Mas Deus escolheu um homem. Havia um homem. Eu já expliquei aqui por que Deus resolveu tomar essa decisão. E dentre a humanidade que existia no planeta, que tornou o planeta um caos, lembra do verso que nós lemos na meditação? Deus criou a Terra para ser habitada e não para ser um caos. E as pessoas daquela época tornaram o planeta inabitável. E por isso Deus tomou essa decisão. E junto com essa decisão, ele escolheu Noé. E Noé deveria fazer o quê? Olha, gente, aqui vem alguns pontos que nós vamos refletir e fazer algumas aplicações para a nossa vida. A solução que Deus escolheu, que Deus resolveu tomar e encontrou, foi começar a humanidade novamente, repovoar o planeta. E quando ele viu que Noé era um homem que o obedecia, Noé era uma pessoa que amava a Deus, que ouvia a Deus, que conhecia a Deus, no meio de toda aquela geração, no meio de todas aquelas pessoas que não queriam saber de Deus, Noé voltava-se para Deus com alegria, tinha prazer em estar com Deus. E Deus então olhou para Noé e falou assim: eu vou
compartilhar com Noé essa informação que eu tenho, essa decisão que eu tomei sobre o planeta Terra, sobre a humanidade. E então Deus falou: olha, Noé, eu vou destruir tudo que existe na face da Terra, mas eu quero que você faça uma coisa, na verdade duas. Quero que você faça duas coisas. E então ele transmitiu para Noé o plano dele. Gente, aqui vem uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Deus, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, Ele fala conosco. Ele revela para a gente os planos que Ele tem, não somente para a nossa vida, mas muitas vezes para as pessoas que estão ao nosso redor, e através de nós Ele abençoa os outros. E assim foi com Noé. Deus disse assim: Noé, eu quero que você construa uma arca. Quero que você faça um barco bem grande, que caiba muitos animais, e através desse barco eu vou salvar os animais que eu criei para que eles continuem existindo sobre a terra. E também a sua família. Mas aí, gente, vem um ponto interessante. Deus, ele através de Noé, estava dando uma chance às pessoas de se arrependerem da sua maldade. Então Deus não estava apenas pedindo que Noé construísse um barco gigante para colocar ali alguns animais e salvá-los. Deus estava dizendo assim, com isso, que ele estava desejoso de salvar também pessoas. E para isso vem a segunda coisa que Deus pediu a Noé. Primeiro, que Noé construísse um barco. E segundo, que Noé proclamasse sobre o dilúvio que viria sobre a terra, que Noé falasse com as pessoas. E Noé começou a falar. Noé não somente começou a pregar, mas ele a construir o barco, né? Não somente começou a construir aquela embarcação, mas também começou a falar para as pessoas com quem ele convivia que Deus iria enviar um dilúvio sobre a terra. E uma coisa interessante, naquela época não havia chuva, não tinha chuva como existe hoje, que a gente vê, que a gente testemunha. Nós acabamos de testemunhar aí alguns meses atrás, aqui no Brasil, em São Paulo, também em Minas Gerais, inundações, chuvas fortíssimas, até mesmo aqui em Salvador a gente já viu muito isso recentemente. Naquela época não existia isso, não existia esse tipo de acontecimento, de chuvas. Então quando Noé começou a dizer assim, olha, vai chover, vai cair chuva sobre a terra, vai inundar o planeta, vai destruir tudo, o povo começou a dar a risada de Noé. As pessoas não acreditavam nisso, mas Noé sabia que isso era verdade, Noé sabia que isso ia acontecer. Olha, gente, eu vou dar uma pausa aqui na explicação sobre o dilúvio para fazer a seguinte pergunta para vocês. E tem aí no livro, se vocês forem olhar, o assunto de hoje está na página 20. A pergunta é a seguinte: Deus compartilhou o plano dele com Noé, que ele iria destruir o planeta, iria destruir tudo, os seres vivos com água. Isso está lá em Gênesis 6, de 6:13 a 7:16. E por que Deus escolheu Noé? Eu mencionei aqui uma parte da resposta. Deus escolheu Noé porque Noé era um homem fiel. E a Bíblia diz assim, que Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus por isso transmitiu sua mensagem a ele. Mas Deus escolheu Noé também por uma outra questão. Noé era uma pessoa responsável. Olha o que diz aqui, ó. Noé era um homem fiel e responsável que cumpria com suas obrigações. E agora eu venho para nós, voltando para nós aqui hoje. Quais são as nossas obrigações? Você, um aluno, uma aluna, você tem suas obrigações. Seus pais têm obrigações. Seus tios, a comunidade que está ao seu redor,
nós como seres humanos, indivíduos, como comunidades, seja uma comunidade escolar, seja uma comunidade, por exemplo, de um grupo de WhatsApp, quais são as responsabilidades que temos no nosso dia a dia? Nós temos cumprido essas responsabilidades? Então, galerinha, lembre-se disso. Deus, Ele olha para nós e Ele espera de nós responsabilidade com as nossas obrigações em todos os níveis da nossa vida. Nas obrigações estudantis que nós temos, nós lidamos com os estudos, vocês que são estudantes, quais são as tarefas que vocês têm? Tem cumprido com essas responsabilidades? Claro, todo mundo tem um nível de responsabilidade de acordo com a sua idade, de acordo com o que ele faz na vida, no dia a dia. E vocês, a responsabilidade maior é os estudos. Alguns têm as tarefas em casa que os pais dão para vocês. Então isso agrada muito a Deus. Se nós queremos ser uma pessoa assim como Noé, que Deus olhou e viu Noé lá no meio das pessoas e falou assim, não, eu vou falar para Noé o que eu vou fazer. Olha que privilégio. Tinha muita gente na época de Noé, mas Deus olhou para ele, porque primeiro ele amava Deus, ele fazia a vontade de Deus, e ele era uma pessoa responsável e fiel. E isso está ao nosso alcance, ser fiel e ser responsável. Muito bem. Partindo dessa pergunta, nós temos aqui, eu encerro a minha aula aqui nesse momento, falando sobre isso. Falando sobre por que Deus escolheu Noé, e passando para vocês uma atividade para responderem. Essa atividade, ela está na página 23, olha, só lembrando, tá, gente? Página 23 da unidade 1, porque quando chega no meio do livro aí, na unidade 3, a contagem começa novamente, mas é aqui no início do livro, página 23 da unidade 1. A questão que vocês vão responder é a questão número 1, que fala sobre responsabilidade. Aí diz assim: ser responsável em todos os aspectos da vida é importante, independente da idade da pessoa. A seguir, escreva de que maneira cada sujeito representado pode exercer sua responsabilidade. Nós estamos vendo aqui, ó, quando vocês pegarem o livro aí, vocês vão ver, eu não vou mostrar o meu porque está respondido, aí vocês vão pegar a resposta. Então, vocês vão responder. Por exemplo, um estudante, lembra do que eu acabei de falar aqui agora? Como um estudante pode ser responsável com a sua vida nos estudos? Então, essa é uma resposta. Um motorista, como é que um motorista pode ser responsável? Uma professora e uma engenheira civil. Então, vocês vão responder aí como é que uma pessoa dessa pesquise na internet, leia algum material que você tiver à disposição, leia até mesmo um livro, vocês vão detectar aí como é que uma pessoa dessa pode ser responsável por suas atividades diárias. Gente, só recapitulando a aula, acabei de passar a atividade para vocês, então só repetindo. A atividade ela está na página 23 da primeira unidade. É para vocês responderem apenas a questão 1. Questão 2 em diante não respondam. Voltando a recapitular também a aula, Deus tomou uma decisão muito difícil. Ele não somente tomou a decisão de destruir o planeta, destruir a criação em si, né, os seres que habitavam aqui na Terra, mas ele decidiu salvar também. Então Deus, no meio dessa decisão, decidiu salvar. E a salvação veio através de Noé. E Noé foi escolhido por Deus por conta da sua fidelidade e da sua responsabilidade. Então que nós possamos ser fiéis a Deus e também sermos responsáveis. Galerinha, beijo no coração, fiquem com Deus, um abraço, até mais, tchau, fui!